Então, Samira, essas é só a impressão que eu tive te ouvindo, né? Cada pessoa pode ter uma impressão diferente. Mas a impressão que eu fiquei é que, pelo menos nesse ponto, não há diferenças entre Igreja Maranata e Igreja Cristã Reformada, né? A partir do momento que o pastor ele não coloca as claras a circunstância para a igreja, até Uhum, porque a igreja inteira ela não soube do que ocorreu na área de mídias, nesse departamento de mídias. Isso não uhum. foi dito para a igreja. Então a igreja não tem conhecimento do que foi dito, porque o pastor esconde. Não é esse o tipo de evangelho que eu quero viver, não é esse o tipo de evangelho que eu, como condutora, como responsável diante de Deus, dos meus 5 filhos, quero passar isso para eles, quero apresentar para eles. Não é isso. Isso para mim não é evangelho. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Maranata Anátema. É muito bom ter você aqui conosco. E a nossa entrevistada de hoje é a irmã Samira Magalhães. A Samira é a esposa do irmão Júnior, que já foi entrevistado neste canal, e hoje, como nós já anunciamos, ela está aqui para trazer algumas novidades para nós. Olá, irmã Samira, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Olá, boa noite a todos. É um prazer. Agradeço gentilmente o convite, foi me feito. E vamos ter coisas boas também para conversar, além de algumas descobertas. Amém, amém. A irmã Samira, como eu disse, ela é a esposa do Júnior Magalhães, que foi entrevistado já 2 vezes neste canal. E durante uma dessas entrevistas, não lembro exatamente se foi a primeira ou a segunda, ele citou um fato relacionado a controle de mídias sociais por parte da Igreja Cristã Reformada, a ICR. E, pelo que eu entendi, foi uma experiência traumática vivida pela irmã Samira, enquanto ela era administradora do Instagram da ICR em Maceió. Então, hoje a Samira ela está aqui conosco para nos contar um pouco da sua história como ex-membro da Igreja Cristã Maranata. Nós vamos retomar um pouquinho, né? Ela vai primeiramente contar um pouquinho da sua experiência na Igreja Cristã Maranata e também sobre a sua rápida passagem pela Igreja Cristã Reformada Avivalista. E nós ficamos muito, muito felizes por receber a Samira neste canal, porque muitas vezes as mulheres elas não têm voz na igreja, elas são apenas sombras de seus pais ou de seus maridos, e nós bem sabemos do potencial das mulheres e do quanto elas são importantes em uma comunidade cristã, não como faxineiras, cozinheiras, ajudantes, professoras de criança ou mesmo como plateia somente, né, para os homens, mas como pessoas capazes de exercer qualquer função em razão de seus dons e de seus talentos individuais. E nós temos certeza de que essas irmãs elas têm muitos talentos. Mas antes deixa eu apresentar a irmã Samira. Samira Magalhães, ela é empresária, é técnica em acupuntura, falei certo? Acupuntura, né? Perfeito. É. Quiropraxia, reflexologia podal, não tenho a menor ideia do Tá. que seja. Mora em Maceió, estuda ainda estudante da Universidade Federal de Alagoas, e como terapeuta ocupacional, ela está se especializando na área de dança com métodos contados para a saúde de idosos. Ela é casada com Júnior Magalhães, mãe de 5 filhos. Juan, com 19 anos, Sara, com 11 anos, Marcos, com 9 anos, Estevão, com 7 anos, e a pequena Elsa, com apenas 5 aninhos. Samira, que é da descendência, que tem uma ascendência, ascendência judaica, ela integrou a Igreja Cristã Maranata por quase 10 anos, e no ano de 2017, ela
se desligou dessa denominação religiosa, juntamente com seu esposo, e em agosto de 2020 ela passou a integrar a Igreja Cristã Reformada Avivalista. E lá ficou responsável pelo grupo de mídias sociais na região de Maceió, mas depois de 6 meses ela decidiu romper com a ICR e seguiu em frente com um outro grupo de irmãos e irmãs, mas eu vou deixar os detalhes dessa história para a própria irmã Samira nos contar. Samira, foram quase 10 anos de Igreja Cristã Maranata, né? O que levou você a se desligar dessa denominação religiosa? São N motivos. A princípio, eu sempre segui meu esposo em todas as decisões que ele tomou, sempre fui um suporte muito forte dele, né? Até pela nossa estrutura, base como casamento, eu fui pedida em casamento com o livro de Ruth. Então, eu sempre coloquei isso como um pilar do meu casamento. Por onde fores, irei eu, teu Deus será meu Deus. E não foi diferente em nenhum dos aspectos de decisões onde nós tivemos que tomar juntas. E eu sempre fui a companheira do Júnior na igreja também, né? Esposa, companheira, mãe dos filhos, sempre estive junto nessa condição com ele. E na igreja Maranata, sempre houve um mix, posso lhe dizer assim, um mix de várias circunstâncias que nos fazem parar de frequentá-la. Primeiro, a compra de funções, entende? A depender da sua estrutura, questões de dízimos, ou então do silenciamento. A ignorância também faz com que alguns irmãos sejam compráveis, entende? E outras circunstâncias que me chamaram mais atenção. Eu tenho 5 filhos, então eu sou uma pessoa que eu não posso tomar uma decisão só para mim. Eu tenho que estar num ambiente que ele seja bom, que ele seja bíblico, né? E que ele seja bom principalmente para os meus filhos. E aí eu vi circunstâncias que se tornaram inviáveis. Eu vi circunstâncias como pornografia, desrespeito a mulheres, entende? Um ambiente onde não se media o que era falado, às vezes, com as crianças, na frente de crianças, heresias, onde eu tinha que chegar em casa e trabalhar o que foi dito, explicar, fazer uma limpeza naquilo que foi dito para os meus filhos. E os outros aspectos também vai gerando um desconforto familiar, entende? Vai colocando família contra família, o que eu acho um grande absurdo, porque Deus, ele nos une. Então, tudo aquilo que vem a separar o que é família, não é de Deus, não vem do Senhor, não vem de Deus. Então, foram N fatores, eu não quero expor muito deles, porque foi com outras pessoas, eu não tenho direito de invadir a privacidade dessas outras pessoas, uma vez que elas não quiseram que isso fosse feito. Então, por isso que eu não vou tomar, assim, a frente da fala que seria dessas pessoas. Mas pornografia explícita, divulgada em rede social, e quando nós chamávamos a atenção daqueles que estavam à frente, aí vinha um convite para oferecer uma função em uma outra determinada congregação. E não é isso que nós queremos, entende? Nós estamos pela fé. A fé não se vê com os olhos. E aí nós resolvemos, diante de um volume de circunstâncias, nos afastar da Maranata, sem gerar nenhum atrito, sem nada, entende? Houveram outras situações, porque nós reclamamos, fomos adiante, né, para questionar tais condutas, mas a partir do momento que você tem filhos, você não pode ficar se colocando num ambiente de conflito.
porque é um ambiente Certo. onde eu levo meus filhos, então eu não posso levar meus filhos para o conflito. Por uma questão de Certo. saúde, saúde mental, de saúde espiritual, inclusive, nós resolvemos nos afastar. Certo. Eu recebi, eu creio até que pelo que você iria falar, você tocou em uma questão bastante sensível que pode gerar uma certa surpresa para algumas, porque você falou de uma divulgação de pornografia, e isso por parte de líderes da igreja, é isso mesmo, né? Essas pessoas são líderes, não é isso? Sim, havia diáconos que estavam à frente da congregação e que em suas redes sociais colocavam vídeos pornográficos, entende? E que tinha pastores que curtiam, sabe? Tinha membros da igreja que estavam dentro daquela rede social e que fechavam os olhos. Então, eu Tá, não consigo admitir tais circunstâncias. Isso é público, eu não vou estar citando o nome do indivíduo aqui para que eu não venha estar, inclusive, dando voz a ele. Eu acho que esse tipo de pessoa não deve ter voz em canto nenhum. E, independente do ambiente, ser um ambiente religioso, muito pelo contrário, ainda mais por ser um ambiente religioso, isso deve ser rechaçado. Então, eu não vou dar voz a ele, mas foi um diácono aqui à frente da igreja da Maranata, muito conhecido por todos e com a conduta reprovável por muitas das irmãs. Isso eu posso lhe dizer, e dos irmãos também. Não mais que é, isso, porque eu não vou dar voz ao indivíduo. certo. Você me mandou aqui esses vídeos que você me mandou, que foram tirados de uma página do Facebook, não é isso? Exato. Sim, São esses os vídeos que você está se referindo, né? Não é isso? sim. Ainda Certo. tinham Então, muito mais que ele que foi apagado. certo. É porque, como nós estamos aqui num ambiente que se torna público, né, pela publicação numa rede social, e a menção que você fez, então é bom que você mantenha guardado esses vídeos, né? Porque se houver algum tipo de questionamento, alguém diga, ah, mas será Sim, sim. possível? Pelo menos você tem como. Se você, eu você me mandou, eu não posso passar os vídeos aqui, né? Mas é Uhum. bom que você mantenha isso guardado para que, se eventualmente alguém questionar, você tenha como demonstrar que é a realidade daquilo que você está falando, infelizmente. Tá certo? Então, bom, vamos passando para a próxima pergunta aqui, Vamos que para a é onde próxima. nós queremos chegar. Bom, assim que você saiu da Igreja Cristã Maranata, é, você passou um tempo sem, pelo menos você não foi diretamente para a Igreja Cristã Reformada, até porque ela nem existia, não é isso? Exato. Então, depois de algum tempo, você passou a frequentar a Igreja Cristã Reformada, e eu queria saber de você, então, o que foi que levou você a entrar nessa igreja, na Igreja Cristã Reformada, e depois nós vamos falar, então, sobre o que levou você a sair da Igreja Cristã Reformada. Bem, nós estávamos há 2 anos, desde 2017, nós saímos do ambiente religioso, embora não tivéssemos deixado de fazer os nossos cultos em casa e de fazer a busca pela palavra, o estudo da palavra em casa e com as crianças. E passamos 2 anos escutando mensagens de diversos pastores, né? Augusto Nicodemos, Hernandes, pastor Anchieta também, e esse passou a ser os nossos vínculos, e às vezes foi visitando algumas igrejas de alguns amigos, que alguns amigos frequentavam aqui na cidade, mas fazendo já uma busca, uma leitura muito grande e um foco naquilo que é o Evangelho reformado. Então, esse já vinha sendo o nosso foco, né, a nossa leitura. Quando houve a separação da igreja
ali na igreja Maranata, nós ficamos com o suporte e buscamos com o pastor Adriano, que era da igreja de Terra Vermelha, que a princípio a igreja cristã reformada era com aqueles pastores. E aí o pastor Adriano passou a nos dar o suporte, passou a nos fazer o acolhimento, e nós passamos a fazer o culto também online, junto com ele, nossa família, a Igreja de Terra Vermelha, a ICR Terra Vermelha. Nós fizemos esses cultos e tivemos esse acolhimento por parte dos pastores, e passamos a ser aqui a primeira família que estaria com a ICR no estado de Alagoas, aqui na cidade de Maceió. Sem problema algum, muito pelo contrário, até pelo foco teológico que a coisa estava se dando, e nós realmente, como estudamos um pouco mais, né? Então, nós estávamos observando tudo isso, e a formação dela, junção de uns irmãos de um estado, de outro, de uma cidade, de outra, e o surgimento normal, natural de qualquer congregação. A coisa avolumou, e outros irmãos também saíram aqui, de outras denominações, inclusive também da Maranata. Nós nos juntamos, né? Dois pastores daqui que saíram da Maranata, meu esposo pegou o contato desses dois pastores, o link do culto online que eles estavam fazendo, enviou lá para o pessoal da ICR, disse, olha, esses dois pastores saíram, busque conversar com eles, saber se eles querem. E aí foi a partir desse momento que se deu o convite, né, e a oportunidade desses dois pastores junto com a igreja ICR. Foi a partir daí que juntou-se tudo e formou a ICR Maceió Alagoas. Os cultos passaram a ser na casa de um dos pastores, o outro reside no interior, aqui numa cidade próxima, e aí ele acabava vindo para o culto aqui, acaba vindo, ele vem até hoje, até os dias de hoje, a igreja só é aqui em Maceió, e ele vem do interior, ele mais 3 famílias, vem do interior para cá, 3 ou 4, vem do interior para cá para assistir os cultos na cidade de Maceió. E aí, depois, a igreja foi agregando o número de membros, a ponto de ter que ir para um templo. E antes mesmo de ir para o templo, eu já tinha iniciado um trabalho aqui em Maceió quanto às redes sociais, a nível de informação, para informar aqueles que queriam onde seria o culto, horário, como chegar, coisas simples. E para informar do que se tratava a igreja, as perguntas mais frequentes do que é que tinha de diferente da igreja Maranata, quais os pontos que tinham de diferença, né? Se era a mesma coisa, já que o Anchieta também estava, né? Que tinham pastores que haviam saído da Maranata, então eram N perguntas, além também de ser um momento de acolhimento, de acolher irmãos que vinham muito machucados de denominações, né? Então, nós fizemos esse acolhimento e utilizamos a rede social para informação, informar horário de culto, informar para os irmãos que queriam o telefone dos pastores, irmãos que se dispuseram a dar carona, a informar o local, enfim, essas coisas. Não foi nada institucionalizado, foi algo muito espontâneo. Certo. Então, então, na verdade, assim que o trabalho com o nome de ICR começou a se desenvolver, você já trabalhava com as redes sociais, com a mídia, para prestar informações, para poder manter contato com as pessoas. Mas o que eu queria saber é como foi que você passou, então, né, parece que esse já era o caminho. Então, como você passou a ser designada para poder representar Maceió como uma administradora das redes sociais da sua região? Como foi que isso se formalizou?
como eu dei o pontapé inicial nessa área, eu fiquei responsável e o pastor local, um dos pastores locais, me deixou responsável por isso. Né? Essa Certo. demanda passou a ser minha, a das redes Ah, sociais, informação, a criação do e-mail, tudo isso. Mas eu já tinha feito antes da coisa ter se formalizado, né? uhum, E ficou certo que eu estava à frente ali da rede social, do Instagram, ali, Facebook, e passou-se a ter um grupo nacional, a princípio de suporte para o recebimento dos devocionais diários, né? Suporte, tinham irmãos que não sabiam como é que se conduzia uma rede social, Instagram, como se postava, o que era um story, o que é uma publicação, hashtags que se usam, enfim, coisas simples, mas que alguns irmãos não sabiam como fazer, ou o arquivo para receber. Eu já fazia o trabalho independente de estar no grupo, eu já pegava o material que já estava sendo publicado nas redes sociais principais deles e só fazia republicar. Então, não era nada de outro mundo, nada impossível. E aí foi criado esse grupo, e nesse grupo eu vim entrar, não foi a princípio, eu entrei depois, e aí é que a coisa começa. certo. Você me mandou também uns prints de umas conversas que você teve enquanto você estava integrando esse grupo. Eu li, eu acho que entendi a sequência do que aconteceu, mas eu queria então que você pudesse relatar aí agora, de acordo com aquilo que você viveu, o que foi que promoveu, que provocou o seu desligamento desse grupo de mídias da ICR e como foi, né? Se foi uma coisa amigável, se foi consensual, se foi a pedido, ou se foi de alguma forma que você não esperava. Eu já, pelo que eu li, que você mandou, eu entendi, mas eu queria que você então explicasse isso aqui para o nosso público. Bom, começou-se a haver uma cobrança em horários. Nosso trabalho, ele, a princípio, ele é muito voluntário. Ele é colocado de modo voluntário. Nós somos convidados a fazer algo voluntário. E depois, a cobrança muda. Então, passa a ser cobrado o horário que você tem que colocar, quantas vezes você tem que colocar. Você passa a ser perguntado. E não importa se você trabalha, não importa se você tem filhos, não importa o que você faça, nem se você está doente, se você não está, né? Você tem que fazer aquilo ali, sabe? E isso foi sistemático, a coisa ficou bem sistematizada. Diversas igrejas foram feitos diversos perfis de Instagram, né? E todos esses perfis tinham que reproduzir o que o perfil principal determinava. E eu comecei a questionar vários pontos. O primeiro é a autonomia da igreja. Se foi para mim colocado, eu sou muito chata em algumas coisas. Então, para mim, tem um estatuto, eu vou ler o estatuto, eu vou seguir aquilo que está no estatuto. Se a igreja ela é autônoma, então eu não preciso de uma autorização de nenhuma igreja sede para que eu venha fazer a demanda local. Haja vista existirem peculiaridades, questões bem particulares de local, da sua população, da cultura local, que você vai ter que ter uma atenção maior. Eu não posso querer aplicar a Maceió aquilo que é aplicado no Rio Grande do Sul. Eu não posso querer aplicar a Minas Gerais aquilo que é aplicado ao Rio de Janeiro. Cada lugar tem suas particularidades, seu horário, né? São coisas que você tem que ter uma visão maior e você tem que entender
estar próximo àquele público que você está trabalhando, ao público com o qual você está lidando no dia a dia, que são os membros da igreja, que são aqueles que são convidados a vir, e você que está ali, você vai sentir isso, você vai observar e você vai aplicar. Uma vez que essas coisas não são respeitadas, eu já começo a questionar. Então, eu comecei a dizer, olha, não é assim que a coisa funciona. Existem questões locais que não podem ser impostas, né? Não podem ser cobradas, né? Que eu venha colocar algo de Vila Velha para aqui que não vai se aplicar aqui. Para que eu vou reproduzir o culto que vai ter em Vila Velha, na igreja de Vila Velha, se eu vou ter culto aqui? Eu vou estar fazendo um Instagram em série. Isso é sem sentido. Eu vou estar reproduzindo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 Instagrams, todos com a mesma publicação. Isso fere a minha inteligência. Eu não consigo trabalhar assim, né? Esse é um ponto. O outro ponto foi a questão da imposição do e-mail corporativo. Ora, uma vez que você coloca o e-mail corporativo e que esse Instagram ele passa a ter uma senha específica controlada por um e-mail central, eu não tenho mais autonomia. Você está dizendo assim, a sua igreja não tem autonomia, as suas redes sociais, elas são controladas por mim, que sou sede. Isso também fere a autonomia da minha igreja. Não só pela questão da autonomia, mas pela questão da privacidade dos diálogos que foram tidos com diversos irmãos. Olha, os irmãos vêm, perguntam, tiram dúvidas. E quando os irmãos não tiram dúvidas comentando, colocando as suas dúvidas em um comentário, e eles vão até um privado para fazer perguntas, para desabafar suas situações pessoais, se eu repasso isso para algo corporativo, eu estou colocando em risco a intimidade dessas pessoas. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso. Uma vez que tudo que é posto através da rede social, onde o CNPJ local, a igreja local, ela é responsável, quem é responsável juridicamente por tudo que for colocado é a igreja local. Então, eu não posso colocar uma outra pessoa fora, né, dos meus limites para que ele para que essas pessoas tomem decisões que vão ferir, né, a privacidade das pessoas aqui e que eu vou poder responder juridicamente por isso. É muito sério. Eu não tenho direito de fazer isso, eu não posso. Se eu tenho essa consciência, se eu tenho o discernimento de uma ação como essa, eu não posso permitir que isso ocorra. Não só pelo controle de mídias, mas muito mais pela privacidade do outro. Para mim, isso não dá certo. E foi aí que eu comecei a bater de frente e a dizer que aqui em Maceió isso não iria acontecer. Eu não permito. Isso eu não preciso nem do pastor para ele me dizer que eu permito ou não, porque eu tenho consciência de que isso não pode ocorrer, né? Certo. Como eu estou aqui com os prints que você me enviou, eu entendi esse primeiro ponto, embora tivemos um pequeno corte aí de conexão, tá? Então, algum Tá. pedacinho pode ter se perdido aqui, mas qualquer coisa a gente retoma depois, né? Mas o que eu percebi aqui, então, no seu primeiro ponto, é que havia uma impressão inicial de que e eu, inclusive, estava com essa impressão, e talvez até seja realmente esta a intenção, de que as igrejas da ICR, elas têm uma autonomia diferente de independência, mas é lógico, como é um conjunto de igrejas interligadas, mas as igrejas locais, elas teriam autonomia. E na prática, parece que isso não aconteceu, pelo que você Não, está dizendo. Então, o exato. discurso da autonomia, ele é Ficou só aquele no que nós... discurso.
que nós ouvimos, e eu tinha inclusive essa impressão de que as igrejas eram autônomas, mas na prática havia uma interferência, uma ingerência na administração local, em especial na sua particularidade da questão das mídias, que era que você estava cuidando. E pelo print aqui que você me mandou, me pareceu que começou com uma coisa assim que é uma coisa assim sem relevância no meu ponto de vista, que Sim. era, você vai me corrigir se eu entendi mal, que era simplesmente uma questão de que parece que na logo que você utilizava tinha Igreja Cristã Reformada Avivalista, porque esse seria o nome da igreja, mas que a Vila Velha ou a administração central não queria que usasse o termo avivalista, queria que usasse apenas Igreja Cristã Reformada, ICR, porque essa seria o nome de fantasia, no caso, isso aí é referente à questão empresarial, ao direito empresarial. Então, eles É o queriam que registro do constasse CNPJ. isso, eles queriam que constasse apenas ICR e você havia colocado na logo da rede social, não sei se é Instagram, o que é, Facebook, você havia Todas. colocado a logo com o avivalista, né? Isso. E, pelo que eu entendi, você fez isso por quê? Porque aí, em Maceió, existe uma outra igreja cristã reformada. E na medida Isso. que existem duas igrejas com o mesmo nome, o seu receio era de que, ao divulgar a igreja como ICR, uma pessoa pudesse olhar e ela pudesse se dirigir a uma igreja diferente, que inclusive E foi você. o que aconteceu. Foi o que Isso. aconteceu. No mesmo bairro, inclusive, existe Eu uma posso outra passar, igreja cristã reformada. eu posso E colocar quando você... aqui o print do trechinho que você Pode, colocou? pode sim, pode sim. Então, nesse trecho que você está se referindo, você fez essa referência, né? E, se não me engano, está aqui, você se Sim, apresentou, né? Você já estava trazendo a questão, e nesse print aqui fala-se de uma determinação do Conselho Eclesiástico, né? E até exato. você cita aqui, né, que você se lembra dos velhos tempos, da antiga denominação em que as mulheres eram Uhum. tratadas como seres invisíveis, porque você estava tentando se comunicar e as pessoas simplesmente elas não davam retorno para você, elas davam retorno ou para o seu esposo ou para o pastor local, mas eles não te consideravam como uma pessoa que realmente tivesse o direito de se fazer. Na verdade, houve uma situação de um determinado rapaz que fica à frente das redes sociais, que ele veio, eu falei com ele, eu expliquei para ele que eu não podia dar um pronto atendimento a ele imediato, no momento que ele estava falando, porque eu trabalho, eu estudo, eu tenho 5 filhos, então eu não posso simplesmente parar tudo que eu estou fazendo para ir dar atenção a ele. Então a gente marca um horário para falar, ou eu falo e você escuta, e você fala e eu te escuto, e assim que eu te escutar, eu te dou um retorno. Eu acho que é o meio mais plausível. Eu sou uma pessoa super receptiva, recebo, me coloco à disposição para aprender, faço minhas colocações, me disponibilizo em auxiliar, e não adiantava aquilo que eu dissesse, e o rapaz simplesmente buscava responder ao meu esposo. Eu falava com ele no meu contato, ele ia responder ao meu esposo. Se eu falo com você e você vai responder outra pessoa, você está me dizendo, eu não quero falar com você, Certo. né? Então, retomando aqui, era uma questão simples de um Era uma termozinho na questão logo, simples. Sim, e sim, isso eu você acrescentei. não conseguia explicar para as pessoas a questão que era de que existia uma A outra questão, igreja com o mesmo nome, né? a E aí, questão é que quando você faz o acesso, quando você faz a busca pelo endereço pelo Google Maps, você já encontra o endereço correto. E havia um outro endereço que foi colocado para uma outra igreja, também intitulada de Igreja Cristã Reformada.
Se eu fico colocando o título dessa igreja no Google Maps, as pessoas não vão vir à minha igreja, elas vão a outra. Então, eu tive que colocar diferente. Igreja Cristã Reformada Avivalista. Embora não seja diferente, e seja aquilo que foi colocado no CNPJ e no registro junto à Receita Federal. E eu me prendi a isso, porque foi colocado e foi registrado assim. Não foi registrado ICR, como vieram me alegar, que eu não podia utilizar a Igreja Cristã Reformada, era para utilizar ICR, era para utilizar a Igreja Cristã Reformada, e que eu não podia utilizar a Igreja Cristã Reformada Avivalista. Entende? Lá está no CNPJ, Igreja Cristã Reformada Avivalista. Se está, eu posso usar. Então, pois é. E você chegou, inclusive, aqui pelo print que você me mandou, você chegou a trazer essa informação para o grupo todo, né? Vou até colocar aqui, onde você chega a dizer o seguinte, que em Maceió, uma senhora chamada Mirtes errou de igreja, porque se deslocou à Igreja Cristã Reformada, que não é a nossa Igreja Cristã Reformada Avivalista. Esta outra, inclusive, realiza casamento entre homossexuais, ou seja, o que você quis dizer é o seguinte, que tem alguns princípios que são diferentes dos que vocês estavam defendendo. Claro, né? Então não tem nada a ver com essa questão em si, mas sim com relação à mensagem que vocês estão professando, a fé que vocês estão professando. E aí você coloca aqui, para evitar danos, precisamos, né, vocês precisaram, naquele instante, de mudar o logotipo, ou seja, você está se justificando a razão pela qual você mudou o logotipo, apenas acrescentou um termo que já é usado e publicizado, avivalista, para nos diferenciar desta outra igreja. Né? Então, isso parece que está bem claro aqui, mas, pelo que eu entendi, você não conseguia acesso às pessoas para poder realmente trazer essa informação e ter uma resposta em relação a isso, e por conta de você usar o nome avivalista, então, o tratamento com você passou a ser diferente, é isso? Sim. O tratamento passou a ser diferente, foi colocado em meio às conversas uma nota do Conselho Eclesiástico informando que não poderia haver alteração alguma, uma vez que esse Conselho Eclesiástico tem aí também. Deixa eu ver se tem aqui. Opa, eu acho que está mais para o final aqui, se não me engano, eu cheguei a ver, né? Aqui, é isso aqui, não é? Reiteramos Sim. que o nosso nome, fantasia, termo técnico usado no direito empresarial para pessoas jurídicas, é Igreja Cristã Reformada ICR. E é esse nome que utilizamos nas mídias, como o Instagram. Frisamos que o acréscimo do termo avivalista é apenas para a nossa razão social. A divulgação que fazemos da nossa instituição é ICR, Igreja Cristã Reformada. Contamos com a ajuda e compreensão dos irmãos nesse sentido, Conselho Eclesiástico, Igreja Cristã Reformada, ICR. É a isso que você está se referindo, então? A isso que eu estou me referindo, e aí que eu entendi que o propósito deles era uma logomarca voltada para o sentido empresarial e não para o sentido de igreja. Certo, até porque quando eu vi isso me pareceu assim, desculpa a expressão, mas me pareceu uma bobagem, né? Colocou um termozinho avivalista ali na logo, para poder diferenciar, num caso concreto, de duas igrejas com o mesmo nome, para mim fazia sentido, né? Mas, então, mas eu realmente eu fiquei com essa impressão que você falou, que como eles estavam muito interessados em que essa marca, né, ICR, lá passasse a ser conhecida. Então, eles faziam questão absoluta que todas as congregações, em todos os lugares, em todo o Brasil, respeitassem... Não só a ICR, não só a logo, mas também a imagem do Anchieta. A imagem, tinha mas não que tem... aparecer, tinha que colocar
tinha que ter as chamadas dele, a chamada do culto, ia ter o culto em Vila Velha, nós tínhamos que estar informando aqui. E isso não atende às necessidades locais. Eu não tinha que ter também as meninas que cantam, tinha que também divulgar elas. Olha, Samira, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu até olhando aqui, né? Eu li todos os seus prints aqui e vi que muitas pessoas apoiaram porque você fez os seus questionamentos e as pessoas acabaram apoiando o que você tinha falado, acharam que fazia sentido o que você estava dizendo. Mas, pelo que eu percebi aqui, eu posso estar errado, tá? Posso estar errado, até porque não vivi isso de perto. Mas o fato de essa exigência que eles fizeram, ela, em tese, eles têm o direito de fazer, né, de querer que as coisas sejam exatamente como eles querem, que a logo seja exatamente daquele jeito, que a imagem do pastor Anchieta apareça e todas as vezes e tudo mais. Eu creio que o que aconteceu foi que isso não ficou claro para vocês no começo, não é isso? Você não está dizendo que ele não possa fazer isso, você só está dizendo que estas coisas não ficaram claras, porque eu vi aqui em vários comentários aqui, eu não sei se eu acharia aqui, mas as pessoas estavam dizendo o seguinte, que não era isso que eles tinham entendido no começo. Opa, errei aqui. exato. Que isso não estava claro para eles, que eles estavam com a impressão de que haveria uma autonomia e que alguns detalhes eles poderiam resolver nas suas próprias unidades, né? Então, eu só estou dizendo isso aqui, que alguém pode pensar assim, mas a igreja dele, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode usar a marca que ele quiser, Não, entendeu? exato, mas a igreja dele, ele pode fazer o que ele quiser, contanto que ele explique que a igreja é dele, e não que ele venha querer que eu trabalhe para ele sem que eu saiba. Uhum. Entende? Eu acho que até usei essa expressão aqui, ficou até forte, né? Mas assim, mas a Não, ideia mas é isso mesmo, como, pastor Solon. Eu só mesmo que preciso fosse saber se eu como um estou sendo conselho, né? contratada. É, mas é porque eu tô querendo assim, eu tô querendo ser um pouco mais ameno, né? Mas mesmo que houvesse ali um conselho que decidisse, olha, é isso, tal, tudo bem, não tem problema nenhum no meu ponto de vista, mas acho que o que faltou é que essas coisas ficassem claras para vocês desde o princípio, é isso mesmo? É isso mesmo. Não há problema nenhum na condução. Se você quer conduzir como uma empresa, não tem problema nenhum. Haja vista que eu saiba. Eu tenho que ser a Uhum, parte que está fazendo, eu tenho que querer fazer. Eu tenho que querer exercer o trabalho, né? uhum, Do contrário, eu vou ter que pedir uma remuneração para isso. E não era essa a minha intenção. Eu estava fazendo algo uhum, voluntário. A partir do momento que eu recebo ordens e determinações, a coisa muda de configuração, né? E aí eu vou lá, sou muito enfática com tudo, explico tudo pautado na palavra, tudo muito pontuado biblicamente. uhum, Tem aí todo o texto completo de tudo que eu pontuei. Eu não escrevi no mesmo dia, né? Eu uhum, aguardei ficar com os ânimos mais tranquilos para poder pontuar tudo para escrever, né? Coloquei tudo e o pastor local que estava aqui estava ciente de tudo, viu tudo e ficou calado. E ele não defendeu a ovelha dele, que sou eu. E aí ele estava em conivência com a Cheta. certo. Eu até coloquei aqui um print, né, onde tem uma pessoa, né, MSD Software, né, que eu tampei o número do telefone É o aqui. rapaz que é ignorante com todos, de todas as igrejas. É o rapaz que fica à frente das redes sociais, aí, das mídias, né? Esse rapaz, ele é extremamente desagradável com todos. Olha, eu recebi diversos prints, diversos áudios de diversas pessoas de outras congregações, de outras igrejas, congregações que eu digo, outras igrejas da ICR, relatando o mesmo problema, sabe? A falta de gentileza, a falta de bom Uhum. trato. Coisa Mas, simples, a Samira, gente trata bem o outro, não tá na precisa de tela muita coisa. aí, tá inclusive na tela aí, né, o que ele escreveu.
aparentemente aqui, o que ele escreveu, ele está concordando com você, ele está dizendo que, inclusive, acha justo, que acha mesmo necessário manter firme a postura e as diretrizes anunciadas no princípio da criação da ICR. A impressão que eu fiquei aqui é que ele estava concordando com você aqui. Aquilo que Sim, havia sido combinado no início é o que deveria ser mantido. Ele não estava concordando sim. com você aqui? Esse sim, outro não. Ah, então não é essa pessoa aqui, então, né? Que a Não, gente não, está não. Esse, falando. pelo contrário, esse é uma pessoa que deu todo o suporte. Ah, entendi. Tá certo. Então, eu percebi aqui que então gerou aí um certo desconforto, aí houve depois, né? Eles reafirmaram que tem que ser assim mesmo, né? Agora, no finalzinho aqui, é o que eu ia perguntar para você. Então, se eu entendi aqui, num belo momento você simplesmente foi excluída, é isso? Exato. Aqui, ó, tem aqui, né? Aí as solicitações, já estava tendo uma conversa aqui qualquer e de repente, puf, você foi removida. É isso? E o contato que me excluiu foi o rapaz que fica à frente das redes sociais e que é extremamente desagradável. Foi ele que eu ia no privado falar e ele não me respondia, entende? E essa pessoa, ele também não chegou a fazer um contato com você para dizer, Não, Samira, não, não, a gente está tendo uma diferença aqui não. nós resolvemos que substituir nada disso, nada, não houve nenhum aviso prévio, uma Não, consideração. exatamente é dele, os áudios que eu recebi, as reclamações foram em relação a este rapaz, da falta de educação, da falta de gentileza, da grosseria, em diversos outros áudios que eu recebi de outros irmãos. Ele sendo grosseiro com os irmãos, ele sendo mal educado, entende? Uhum, E assim, é incrível como determinados jovens, né, conseguem ser mal educados. Realmente eu não entendo como é que isso acontece. Mas eu isso. entendi que isso tudo são determinações. Uhum. Depois eu consegui ir vendo a situação, como as coisas estavam se dando. Na verdade, o rapaz está cumprindo determinações. De repente ele só está fazendo o que estão mandando, né? Ele só está fazendo o que estão Agora, mandando. mas aí você falou então que o seu pastor, ele diante disso, ele assim, ele não se manifestou, ele não conversou, no caso lá com esse conselho para poder Não, explicar não. isso, Muito pelo nada? contrário, quando eu levei a situação a ele, que eu fui conversar com ele, até porque ele está no grupo, ele viu tudo. E Samira, diante desses fatos, a que você atribui o comportamento desse seu pastor que não tomou nenhuma atitude, mesmo sabendo de tudo o que estava acontecendo? Olha, pastor Solon, eu vejo assim, sabe? Quando você não cuida, se você não toma uma postura, você não está cuidando. Você está sendo conivente com o que o outro tem feito. E em seguida eu acabei vendo que, na verdade, estava junto da outra proposta. Não, não tinha interesse, estava junto da outra proposta, tinha uma outra proposta. Não era a minha, não era aquilo que nós havíamos pensado anteriormente na fundação da ICR, foi um propósito e depois divergiu e a coisa foi tomando um rumo diferente. O que ele Certo. tinha por intuito é uma coisa divergente do que nós tínhamos aqui. Tanto é que houve diversas outras separações. Houve separação em seguida de Terra Vermelha, né, que a princípio foi onde começou o ICR. Uhum. E nós também seguimos o mesmo caminho, nós saímos. Certo. Inclusive, então, agora eu até chegando já nessa parte final, eu acho que pelo menos já deu para entender o que aconteceu, o que culminou no seu desligamento. Mas como nós viemos de uma experiência ruim de saída da Maranata, onde muitas pessoas elas passam a ter alguns problemas, né, porque são rejeitados, são chamados de caídos, né,
e coisas desse tipo, que todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém, mas eu queria saber, então, como você é a primeira pessoa que eu estou conversando e que eu conheço, que já passou pela ICR, até para que a gente possa saber se, pelo menos nesse ponto, alguma coisa mudou, se eles começaram um trabalho e fizeram algum trabalho com as pessoas para poder dar um tratamento diferente, porque eu já escutei o pastor Anchieta fazendo alguma referência desse tipo, de que a pessoa ela pode vir, se ela não se adaptar, ela vai para outro lugar, e seria, me pareceu ser uma coisa assim bem amigável, né? Que a pessoa ela pode participar, e se não se adaptou, ela pode ir para outro lugar e não ficaria, não se tornaria um inimigo, como é o caso da Maranata, que nos tem por inimigos, né? Porque caídos, apóstolos e coisas desse tipo. Eu queria saber então de você como você foi tratada após essa sua saída, porque você teve um probleminha aí que, ao que eu percebi aqui, era um problema com a administração central, que não estava relacionada com a sua igreja local, porque na igreja local você estava aí em comunhão com os irmãos, eu não tenho dúvida de que vocês tinham uma boa comunhão, um bom relacionamento, e você estava tendo um problema com uma administração central, não era com os irmãos A minha propriamente aí. comunhão, ela se dá com toda a congregação, exceto com um dos pastores e com o puxa-saco do pastor. Aí não se dá. Certo, Não mas aí então é nesse aspecto, entende? tá. A partir do momento que o pastor ele não coloca as claras a circunstância para a igreja, até Uhum, porque a igreja inteira ela não soube do que ocorreu na área de mídias, nesse departamento de mídias. Isso não uhum. foi dito para a igreja. Então a igreja não tem conhecimento do que foi dito, porque o pastor esconde, Tá, mas e entende? diante disso, então você se desligou, você deve ter, não sei, estou te perguntando agora, você foi, comunicou ao pastor o seu desligamento, isso foi Houve conversado com a situações, igreja? Solon, houve situações do pastor, não esse, o pastor Arnon, o do interior, muito pelo contrário, tenho elogios maravilhosos a ele, é uma pessoa muito humilde, muito boa. Nem sei se o próprio tem também conhecimento da circunstância como ela realmente é. Tenho lá minhas dúvidas, sabe? Mas, enfim, Uhum, esse outro pastor começou a falar algumas piadinhas, algumas coisas do púlpito, sabe? Sabe aquela coisa que só você que está na situação você sabe, a igreja inteira não vai saber do que se trata? Pronto, isso uhum, começou a ocorrer. E as coisas tá. começaram a mudar. Vou tomar atitudes, vou fazer determinadas situações e começa a separar, começa a excluir. Com o mesmo o discurso do Anchieta não muda na prática aquilo que a Maranata faz. Certo, mas o que eu queria saber, isso eu já lógico, né, suspeitava que haveria algum problema porque o pastor ele tinha se posicionado. Mas em relação à igreja, aos irmãos, porque será que eles foram instruídos ou ensinados de um modo diferente a respeitar as liberdades das pessoas, de estar num grupo, de sair do grupo, de congregar em um lugar ou de congregar em outro lugar? Como os irmãos da igreja, da ICR aí em Maceió, como eles reagiram? Eles continuaram tratando você como um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, sem problemas? Você continuou mantendo contato com esses irmãos, inclusive nas redes sociais? Você sofreu algum tipo de exclusão social, né, pelo fato simplesmente de ter se desligado de um determinado grupo religioso? Porque isso acontece em seitas, né? Por isso que eu estou fazendo essa Sim. pergunta. E a gente está escutando o Anchieta falando contra as seitas, então a gente imagina que deve ser diferente, então, ele deve orientar as pessoas de um modo diferente, a continuar amando e respeitando os irmãos, mesmo depois que eles saem, fazem uma opção diferente. Então, eu queria saber de você, como foi a sua experiência nesse sentido? Alguns irmãos me excluíram de suas redes sociais, outros pararam de seguir em Instagram, outros não falam. Eu estou em dívida com uma irmã, porque ela falou comigo e está com um pouco mais de uma semana que eu não dei retorno, mas é porque eu estava estudando muito. Não foi específico, muito pelo contrário. Eu quero até pedir desculpas a ela. Mas
assim, e o que machucou mais foi alguns distanciamentos dos meus filhos. Até porque o pastor, ele falou para o meu esposo não ir mais à igreja, Mas então, porque espera aí, a só para eu presença entender, dele você saiu e os seus filhos continuaram na ICR, é isso mesmo? continuei levando eles, porque as crianças têm os vínculos de amizade, e eu acredito que não é porque eu não vou mais ser uma membro daquela igreja que eu não vou poder tratar aqueles irmãos com carinho, eu não vou poder sentar, tomar um café, tomar um chá, sair com eles e ir à pizzaria. É a minha concepção, esse é o meu pensamento, meu entendimento de que não é porque eu tenho uma divergência com você, eu não concorde com o entendimento que você tem por igreja, que eu vou me tornar uma inimiga sua. Muito pelo contrário, eu acredito que a divergência de pensamentos, mas com respeito, isso nos fortalece, isso nos torna seres humanos honrados. Só Uhum. que assim, algumas pessoas não têm esse entendimento. E o próprio pastor chegou para o meu esposo para dizer que não era mais para ele ir à igreja, porque ele estaria trazendo confusão aos irmãos. A presença dele lá traria confusão aos irmãos. Que ele não convidasse ninguém, entende? É, E eu vi isso colegas é. dos meus filhos se afastarem. Eu vi uma das meninas mandando mensagem para minha filha dizendo que ela não era mais amiga dela. E ela não tinha mais que falar com ela, até porque ela tinha as amigas que eram ali da igreja. Já que ela não congregava mais na igreja, ela não podia mais nem falar com ela. Ela não precisava mais falar. Ela não era mais amiga. É, E certamente aí a gente tem oportunidades de melhoria, como nós falamos na é, administração pública, né? mas assim, o que mais me assustou foi o seguinte: quando eu cheguei à igreja, as crianças já estavam indo comentar com os meus filhos que nós iríamos sair da igreja. O senhor entende? Entendi, mas você tem um filho que já é mais velho, né? Então, em Tenho. relação a crianças, tudo bem, né? Porque às vezes as crianças fazem coisas que elas não entendem bem, né? Tratam, são orientadas ali, não faça mais isso, não faça. Mas você tem um filho que já é adulto, não é? Que estava integrado na igreja. E ele Sim. ficou, ele saiu, como foi? Meu filho ficou, continuou indo à igreja. Meu filho é instrumentista, ele toca. Ele gosta de ir à igreja, né? O Juan estuda a semana toda e o sábado ou domingo é que ele vai à igreja porque ele está estudando, voltado para concurso de Forças Armadas, ele quer, esse é o foco dele. E ele continuou no grupo de célula da igreja por questões de oração, porque ali é um grupo onde Uhum. as pessoas umas oram pelas outras, né? E ele continuou no grupo de louvor da igreja. E em nenhum momento ele foi chamado para que alguma coisa fosse comunicada a ele. Pelo contrário, ele foi excluído e o pastor local falou com o meu esposo que estaria tirando ele do grupo de louvor porque ele precisava ajudar ao pai, se dedicar ajudando ao pai. Entende que ele já estava com outro caminho e que ele precisava ir ajudar o pai para também não trazer confusão para os irmãos. Mas ajudar em que Foi isso. especificamente? Se o irmão Júnior ele não estava Se o meu num filho outro toca local, instrumento, se o meu filho toca instrumento, é para ele tocar instrumento em outro lugar, ajudando ao pai e não lá na igreja. Eu entendi assim. então Eu, isso aí eu, eu é uma sou bem maneira indireta de se dizer que você não é mais bem-vindo aqui, é isso? não é bem-vindo e nem para nada. Não é bem-vindo, não lhe quero aqui, não quero seu filho aqui. Porque assim, não foi para ele. Ele tem 19 anos, ele é um homem. Ele é um jovem, mas Certo. ele é um homem. Ele é responsável pelas atitudes dele. A partir do momento que ele diz ao pai: pai, posso continuar indo, gosto de tocar, gosto de ir a um lugar e ali ouvir a palavra, tenho amigos, eu ali aprendo com aqueles meus outros amigos, até porque quando nós tomamos a decisão de sair da igreja, nós sentamos com ele,
Nós explicamos a situação e ele disse: eu estou observando, porém eu vou continuar lá. Ele estava aprendendo com o irmão que estava ali Uhum. tocando. Entende? Uhum. E isso não foi respeitado. Eu, enquanto mãe e o pai, nós respeitamos a escolha dele. Certo, E ele claro, foi tem que ser excluído. assim. Ele foi expulso. E qual foi? A palavra é essa. Ele manifestou aí, qual foi o sentimento que ele ficou em relação a isso? Como é que ele está interpretando estes fatos, sendo que ele não tinha nada a ver com a situação? Rejeição. Certo. Samira, Rejeição, é mas a rejeição lamentável, não é né? por ele, a rejeição é por ele ser filho do Júnior. Uhum, É por ele ser meu filho. entendi. É por ele ser filho da Samira e do Júnior. Entende? As crianças Uhum. ficarem sem falar é porque são filhos da Samira e do Júnior, sabe? Então, E o Samira, link de assim, aula para a criança aí já não foi mais enviado, como quem diz assim, ó, você não pertence mais, nós não queremos mais você aqui, sabe? bom, Eu acho isso muito então, ruim. Samira, essas são é só a impressão que eu tive te ouvindo, né? Cada pessoa pode ter uma impressão diferente, mas a impressão que eu fiquei é que, pelo menos nesse ponto, não há diferenças entre Igreja Maranata e Igreja Cristã Reformada, né? Porque não há como você se desvencilhar, se desligar de um modo saudável, respeitoso, amigo, né? Então, Eu acho isso que é a muito ICR é difícil, né? pior. Eu acho que a ICR é pior, porque ela finge, ela finge, sabe, que as coisas estão maravilhosas. O pastor aqui local, ele é maravilhoso nisso. Finge que as coisas são maravilhosas, sabe? Ele mente. Uhum, É um artista. Eu realmente, eu admiro muito. É um grande artista, entende? Sai falando bem, elogia, sabe? Assim, puxa o teu tapete sorrindo, para que ninguém uhum. perceba, sabe? Eu acho isso de uma desonestidade incrível. Mas como eu tenho na minha consciência de que Deus vê tudo, de que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, então eu fico em paz. Certo, Samira. Então, para a gente encerrar, né? Você não ficou com uma impressão muito boa dessa sua passagem, pelo que nós estamos vendo aí. Mas o irmão Júnior deu duas entrevistas ao nosso canal, né? O canal Maranata Anátema, e eu fiquei sabendo que, porque ele próprio me falou antes da gente iniciar as entrevistas, que vocês passaram a ter algumas dificuldades depois que ele concedeu essas entrevistas. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso ou é uma coisa só pessoal dele? Você não tem conhecimento? Não, eu posso falar sim. Bom, tem irmãos da Maranata que vêm e falam conosco, sabe? Muito mais do que nós esperávamos. Até me surpreendeu que, apesar de ter saído da ICR, os irmãos da ICR realmente se afastaram, em sua grande maioria. Um ou outro, coisa assim, muito pontual que fala conosco. E como ele também dá uma assistência muito grande a irmãos, independente de denominação, né, eu deixo muito claro isso. Ele acolhe muitas pessoas, ele escuta, né, as pessoas vêm até ele. Então, teve dia do Júnior fazer aqui atendimento entre 50 a 100 pessoas ao dia. É exaustivo, eu confesso que é exaustivo, sabe? É cansativo. O Júnior tem Parkinson, então a nossa rotina diária ela é um pouco diferenciada, né? Uhum, Porque o Júnior tem que fazer alguns exercícios, o Júnior nem sempre pode estar digitando. Independente disso, ele nunca se opôs a atender ninguém, a uhum, ensinar ninguém. Aquilo que ele tem como conhecimento, ele divide, ele passa para o outro, ele não tem essa preocupação.
Uhum. E os últimos dias, o último mês, após a nossa saída, nós recebemos muitos questionamentos. Qual o motivo real da saída de vocês? Né? O motivo real, houve a questão das redes sociais, e com isso nós vimos que o objetivo era de ter um controle de redes sociais, para que depois isso também fosse monetizado. Né? A questão do estatuto da igreja, que ele não era claro e que não estava sendo colocado diretamente para a igreja, essa questão de 20%, a questão do estatuto local que tem que ser feito primeiro, e depois a leitura do estatuto da sede para uma possível filiação, se fosse o caso, a falta de transparência. E se nós não tivéssemos tocando num assunto como esse, ele, no caso, na outra live com você, esse assunto, por exemplo, não teria vindo à tona do jeito que veio agora nos últimos dias. Essa é uma outra situação. Uma outra situação é sobre as condições locais. Somos em total discordância, sabe? Uhum. A coisa não pode ser feita de uma maneira mística. As coisas têm que ser bíblicas e não mística, sabe? E esses ataques em excesso. Eu não tenho que estar sofrendo ataque, não tenho que estar ouvindo coisas que não é um fardo meu, é um fardo do Anchieta. A escolha do Anchieta não é minha. E se aqueles que querem estar ali na ICR, vendo tudo o que aconteceu, vendo tudo o que acontece, e o pastor local quer estar com ele, entende? Aí eu coloco, os pastores locais querem estar com ele, e se você, meu irmão, você quer estar com ele, um direito de escolha que você tem, do mesmo jeito que eu tenho. Isso para mim não me alimenta, isso para mim não é plausível. Não é esse o tipo de evangelho que eu quero viver, não é esse o tipo de evangelho que eu, como condutora, como responsável diante de Deus, dos meus 5 filhos, quero passar isso para eles, quero apresentar para eles. Não é isso. Isso para mim não é evangelho. Eu respeito aqueles que acham que é e que creem que é, sabe? Que cada um tem o seu tempo, cada um traz sua história, e eu busco respeitar muito tudo isso, as dores que cada um sentiram, ou as marcas, as feridas que vieram, e que também vieram tão machucados que encontraram na ICR um ambiente que pudesse acolhê-los, sabe? Eu busco ver tudo com muita sensibilidade. Aquilo que para mim aparenta ser de um jeito pode não ser para o outro, então eu vou buscar respeitar isso. Até porque nós lidamos com pessoas. E Certo. aqueles que lidam diretamente com pessoas, entende? Não vão estar vendo numa situação como essa oportunismo. Certo, Samira. Em relação ao irmão Júnior, fiquei sabendo realmente que teve alguma, né, assim, alguma incompreensão das pessoas, mas esse é o fato, né? Quando nós nos expomos, nós acabamos nos tornando sujeitos a esse Sim. tipo de coisas, né? Que nós não precisaríamos passar se nós tivéssemos, entendeu? Lá, deixa isso para lá, deixa que esse povo se vire para lá e eles que se resolvam, que na verdade as pessoas têm o direito, né, de escolher, né, aquilo que acham melhor para eles. Nós trazemos as informações, como você trouxe a informação, se uma pessoa se sente bem, não, mas eu gosto daqui, eu me sinto bem, é aqui que eu quero estar. Muito, muito bom, tá ótimo. Não temos nada contra. A pessoa seja De muito modo feliz onde algum. ela quiser, em qualquer lugar, igreja, seja evangélica, qualquer outra coisa que ela queira frequentar. Se é onde ela está se encontrando, nós não temos nada contra isso. Mas as informações, elas são boas porque elas nos ajudam a tomar as nossas decisões, né? Você toma conhecimento e depois você toma a sua decisão, faz a sua escolha, e nós respeitamos a escolha de todas as pessoas, e eu só tenho a agradecer essa sua participação, tá certo? Mais uma vez, reconhecendo que a importância das mulheres falarem, né? Quem dera todas as mulheres elas assumissem também essa responsabilidade, né? De contar para as demais o que vivem ou o que passaram, porque é bom que nós tenhamos conhecimento disso, né? Nós chegamos, então, ao final desta entrevista e eu agradeço demais a sua participação, foi uma grande honra para nós conversarmos com você. E eu aproveito também para agradecer todos os irmãos
que tem apoiado este canal e tem nos ajudado a levar adiante, né, este projeto de divulgação da verdade. Mais uma vez, eu reitero que o canal Maranata Anátema está aberto para qualquer pastor da igreja reformada ou maranata que queira, em nome da igreja, apresentar resposta ao que a irmã Samira trouxe hoje, né, nos contou hoje. Será um prazer receber você aqui para que você possa, então, tratar ou responder essas questões que foram abordadas aqui. Irmã Samira, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, e eu espero sinceramente que esta live não venha te trazer outros aborrecimentos, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se encontra aí, ainda que seja virtualmente. Nos encontraremos sim. Eu agradeço muito o convite. Espero que tenha sido uma oportunidade para que algumas pessoas venham a tirar suas dúvidas. Aquilo que ninguém tinha contado, que aquilo que é escondido, ocultado, está bem exposto como é que aconteceu, né? Bem, eu não me oponho a quem quiser falar comigo, quiser tirar alguma dúvida ou saber alguma coisa, não me oponho. Óbvio que se vier algum questionamento, alguma palavra de desrespeito, eu não vou ler, eu vou desprezar, eu de antemão já aviso, né? Porque a gente acaba perdendo tempo que pode ser acrescentado para o outro com uma coisa boa, dando atenção para aquele que falou alguma coisa negativa. Então eu nem respondo. Mas eu faço sinceros votos para que vocês busquem realmente ler a palavra. A vocês que são mulheres, busquem ler realmente a palavra do Senhor e fazer aquilo que Deus realmente determina para que a mulher faça. É uma bênção quando nós vivemos diante dos preceitos de Deus. É uma grande bênção, sabe? Não tem como dar errado. Você faz aquilo que Deus te deu de presente e tudo dá muito certo. Não tem por que questionar, dá tudo muito certo. Passamos, de fato, por situações difíceis, né? Mas nós estamos aqui porque sabemos que nós temos um alvo, que é estar com Deus. Temos um foco na vida. Isso nos dá muita satisfação em viver a palavra do Senhor. Então, que realmente Deus abençoe muito lá de cada irmão, daqueles que escutaram tudo e que gostaram, daqueles que não gostaram também. A gente faz aquele verdadeiro voto de querer para o outro aquilo que a gente quer para nós mesmos. Amém, Samira. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família e aos que estão nos assistindo. Até o nosso próximo encontro. Até.